Eu vou falar sobre algo que é proibido de se falar aqui no Brasil. Dizem que não devemos falar sobre política, religião e futebol, mas hoje eu vou falar sobre futebol e a sua família. Não é de hoje que eu reflito sobre fanatismo no futebol. Eu venho de uma família como toda e qualquer família, onde que a maioria dos homens acabam gostando e acompanhando o futebol. Como eu venho do Rio Grande do Sul, então o futebol que parava o estado era o Grenal. Era o jogo do time do Grêmio contra o time do Inter. Quando eu era criança, eu até dizia que eu era do Grêmio, quando alguém me perguntava qual era o meu time. Eu não entendia nada, claro, eu tinha 5, 6 anos, mas meu pai e meu irmão torciam pelo Inter e eu, como toda irmã, acabava dizendo que eu torcia para o Grêmio para ser contra o meu irmão, implicar um pouco ali, né? Conforme eu fui crescendo, as pessoas foram me perguntando: para qual time você torce? Qual é o seu time? Que time você torce? Com o tempo eu parei de responder, eu não sabia mais o que responder. Quando eu dizia: eu torço para o Grêmio, depois de um tempo as pessoas começaram a perguntar um pouco mais: você está acompanhando? Você viu o último jogo? Você gosta mais de qual jogador? Eu não sabia o que responder porque eu realmente não acompanhava. Eu só falava que eu torcia para o Grêmio para ser contra o meu irmão, para implicar um pouco ali em casa, né? Com o tempo eu comecei a ficar sem resposta. Eu comecei a não saber mais o que dizer porque aquilo não era tão importante para mim, não era muito interessante. Então eu comecei também a evitar o assunto, comecei a me afastar de rodinhas de pessoas que falavam de futebol, comecei a evitar pessoas que falavam de futebol. De repente, domingo às 16 horas da tarde, o som da televisão começou a ficar infernal. Este ano de 2025 me mudei para Minas Gerais e muitas coisas me chamaram a atenção. Claro, a primeira delas foi as montanhas, as ruas extremamente íngremes, né? No começo eu perguntava pro meu marido: como é que se mora aqui? Como é que as pessoas conseguem morar aqui? Olha o quão íngreme é essa rua. Mas outra coisa também começou a me chamar muita atenção e a me deixar também triste. É a quantidade de bar que tem aqui em Minas Gerais. Não é à toa, eu já vi inclusive muitas ruas, já passei por muitas ruas em que em uma distância de 3 quadras tinham 3 bares. E não são esses bares gourmetizados, não. É o típico bar podrão. Sabe aquele que normalmente fica na esquina? Pois é, mas aqui nem todos ficam na esquina. É aquele bar em que você sabe que o dono do bar é um velho aposentado que não tem mais nada para fazer e acabou surgindo na cabeça dele a ideia de abrir um bar. Então ele passa o dia inteiro lá enchendo copos de cerveja, fofocando com outros homens que estão bêbados e, claro, assistindo futebol na televisão do bar. Maquiavel escreveu o livro O Príncipe. Não é à toa que muita gente cita esse livro, né? Não é por moda, mas sim porque muitas coisas que ele escreveu lá em 1513 ainda fazem sentido hoje. E uma das coisas que ele acaba orientando no livro, para quem não sabe, o livro O Príncipe de Maquiavel é um manual, na verdade, né? É um livro onde ele acaba, de uma forma geral, ensinando a como exercer e manter o poder sobre as pessoas, incluindo a população. E uma dessas coisas que ele acaba ensinando é a sempre manter a população distraída com festas e espetáculos. E aí eu pergunto: qual é a maior festa, qual é o maior espetáculo que distrai a população no Brasil? Futebol e álcool. Agora eu quero ver se a cena que eu vou dizer para você agora, se você nunca viu ela ou se também não vive ela, tá? João passa a semana inteira trabalhando, né? João, então, ele chega ali do trabalho e para descansar, o que ele faz? Abre uma cervejinha, só para relaxar. Ele faz isso todos os dias. Alguns dias ele acaba tomando mais de uma cerveja, normal, tranquilo. No celular, tá no grupo dos amigos falando de futebol e, claro, não deixa de compartilhar a promoção de cerveja e de discutir qual cerveja é melhor. Chega então domingo, dia ensolarado, dia de churrasco com a família, coisa boa, né? Então ele começa a preparar ali o churrasco bem cedo.
9, 10 horas, começa a limpar a churrasqueira, limpa os espetos, prepara as carnes e, claro, aproveitou ali o clima, já abriu outra cervejinha. Enquanto o João prepara ali a churrasqueira, o churrasco que ele vai fazer, né? Ele coloca uma música, aproveita também para se atualizar sobre as notícias do jogo que vai ter mais tarde naquele mesmo dia. Então, hora do almoço, coisa boa, né? Não basta João comer carne, arroz, farofa, a salada de maionese, ele ainda bebe mais carboidratos porque está bebendo também a cervejinha. Todo mundo sabe que João adora uma cerveja. Não é à toa o tamanho arredondado da barriga dele. O dia está passando, lindo, ensolarado. As crianças querem ir para o parque brincar. João fica irritado com o pedido das crianças. Diz que não vai levar, porque não pode dirigir, acabou de beber, não é mesmo? João passa mal, mal consegue levantar ali da cadeira dele. Por quê? Tá estufado de carne, estufado de cerveja, e ele tá bebendo desde cedo. As crianças insistem e ele fala que não vai, porque mais tarde tem jogo e não pode perder. Afinal, o time dele vai jogar. A esposa de João também fica irritada com tudo aquilo e com um certo nojo do marido. Afinal, aquela barriguinha dele ali, ele tá passando da camisa, a camisa não tá mais servindo direito e João tá desde cedo com um bafo de álcool. Então, a roupinha ali do João, que acaba passando uma imagem muito ruim para a esposa acaba desistindo de discutir com o João, acaba discutindo naquela situação toda, ela desiste e pega as crianças e vai para o parque com elas. 16 horas, o jogo começou. João abriu outra cerveja, porque futebol sem cerveja não dá. Ele passa 2 horas sentado no sofá, na frente da televisão, torcendo, gritando e apostando em um monte de milionários chutando bola. O jogo acabou. O time do João perdeu. Os milionários que estavam em campo se exercitaram por 2 horas. Isso aumentou o tempo de vida saudável deles. Saíram de campo mais ricos do que quando entraram. E em 2 horas, pingou em seus bolsos uma fortuna que João não chega nem 1% perto. Esses milionários pegam suas famílias, viajam o mundo inteiro, compram carro, casa, investem seus dinheiros em empresas, de forma que a vida dos seus netos já está garantida, servindo inclusive de exemplo para os seus familiares sobre como ter uma vida bem-sucedida. Já João está estressado, triste pela perda do seu time, perdeu 2 horas de convívio com seus filhos e a esposa. Está bêbado dentro de casa. Ele sabe o salário do capitão do seu time, capitão querido, mas não sabe as notas que seus filhos estão tirando na escola. João está com gordura no fígado, seu coração está sobrecarregado, o médico já disse que ele está pré-diabético. Medicamento para dor de cabeça? É claro, toda segunda-feira antes de ir para o trabalho. Afinal, acordou de ressaca, não é mesmo? Fora os dias que ele falta por estar muito mal. E fica mais mal ainda quando vê que foi descontado do contra-cheque. Para os filhos, é um grande exemplo de homem ausente, que se fala cristão e a favor da família, mas reverencia o futebol e o álcool. E perde dinheiro apostando em milionários que nem sabem que ele existe. Domingo que vem, a cena se repete e o futuro de uma família pobre e disfuncional está garantido. Pense sobre isso.